Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que a sua semana tenha sido ótima. Obrigado pela sua presença mais uma vez conosco aqui. Espero que o seu tempo seja muito especial conosco essa noite. Boa noite também a você que sempre nos acompanha ao vivo, nossa transmissão pela internet ou que nos assiste pela televisão. Estamos muito felizes com a sua audiência, com a sua participação. E quero dar também as nossas boas-vindas a quem nos acompanha, quem sabe pela primeira vez. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para buscarmos juntos a cada semana uma experiência real com Deus. Estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens, Amar é. E durante essa série nós vamos juntos pensar no significado do amor, como ele precisa ser interpretado na nossa vida. Homens, mulheres, se queremos ser felizes e realizados, precisamos interpretar o amor, compreender, valorizar as diferenças entre homens e mulheres. Se torna algo fundamental para os relacionamentos. E a experiência pode, de fato, ser muito enriquecedora para cada um de nós. Nessa nova série, nós queremos explorar o significado de amarmos o outro de maneira que os nossos relacionamentos se tornem significativos. Tem um valor para nós. O tema de hoje, amar é valorizar a feminilidade dela. É uma oportunidade para refletir como os homens se relacionam com as mulheres, de maneira que elas possam ser quem de fato são, mulheres. E você sabe, as influências que nós recebemos das pessoas, as marcas que nós deixamos, vão moldando o tipo de relacionamento que nós temos. Expectativas, elas vão sendo substituídas ou por realizações ou por frustrações. E por sua vez, elas vão contribuindo ou prejudicando cada parte da nossa relação. Tudo isso tem a marca digital, a presença das nossas expectativas. Por isso é importante conhecermos o outro, cultivarmos expectativas reais. E que quando elas são realizadas, elas vão somar no relacionamento. Homens e mulheres são diferentes e precisam adequar as suas expectativas um ao outro. Precisamos encontrar um caminho que efetivamente possa ser trilhado em termos emocionais, afetivos, para mim e para você. Há uma lenda hindu a respeito da criação do casal, e ela fala um pouquinho sobre essa questão de lidar com as expectativas e frustrações. Diz a lenda que o Senhor, após criar o homem, e não tendo nada mais sólido de onde construir a mulher, tomou um punhado de ingredientes delicados, contraditórios. Apanhou timidez e ousadia, ciúme e ternura, paixão e ódio, paciência, ansiedade, alegria e tristeza, e assim fez a mulher e entregou ao homem como sua companheira. Após uma semana, o homem procurou o Senhor dizendo: Senhor, a criatura que me deste faz a minha vida infeliz. Ela fala sem cessar, me atormenta de tal maneira que não tenho tempo para descansar. Ela insiste em que eu lhe dê atenção o dia inteiro e dessa forma as minhas horas são desperdiçadas. Ela chora por qualquer motivo, fica facilmente emburrada, às vezes fica muito tempo ociosa e eu vim devolvê-la porque não posso viver com ela. Mais 7 dias se passaram e o homem voltou ao Criador pedindo: Senhor, minha vida é tão vazia. Desde que eu trouxe aquela criatura de volta, eu penso nela sempre. Como ela dançava, como ela cantava, como era graciosa, como me olhava, como conversava comigo e como se achegava a mim. Ela era agradável de se ver e de se acariciar. Eu gostava de ouvi-la rir. Por favor, me dê ela de volta. Está bem, disse o Criador. Ato contínuo, devolveu, está lá. 3 dias depois, voltou o homem reclamando novamente. Eu não consigo explicar, Senhor, não sei. Mas depois de toda a minha experiência com a criatura, eu cheguei à conclusão que ela me causa mais problemas do que prazer. Peste, toma de novo, eu não consigo viver com ela. E o Criador respondeu: mas também não pode viver sem ela, né? E continuou lá trabalhando, deixou o homem. O homem desesperado perguntou: mas o que eu faço? Eu não consigo viver com ela, não consigo viver sem ela. E o Criador concluiu: achei que com tantas tentativas você já tivesse descoberto. Amor é sentimento a ser aprendido. É tensão e satisfação, desejo e hostilidade, alegria e dor. Um não existe sem o outro. Felicidade é apenas uma parte integrante do amor. Expectativas e realidades. Nesse ponto, precisamos admitir. Eu e você precisamos aprender a amar. Amar é uma ação. E como ação, não é um acessório de fábrica, em nosso caso. É algo que precisamos agregar à nossa vida para experimentarmos melhores relacionamentos. E vida a 2 pode ser uma vida mais significativa quando aprendemos a amar. Aprendizado. Quando eu era criança, imagina só, lá em casa era só a minha mãe
O resto, todos homens. 3 meninos mais meu pai. Imagina 4 homens dentro de uma casa. Tudo que minha mãe mais queria que a gente ficasse na rua. E aquela época sem celular, você não sabia onde a criatura estava, mas estava uma tranquilidade em casa, ela podia fazer as coisas, maravilha. E eu cresci assim, sem dar satisfação para ninguém, uma criatura leve, solta, feliz, né? E casei com a minha adorável esposa. Um quadro completamente diferente. 4 filhas, mais a mãe, 5 mulheres em casa. Imagina como é, né? Aquela comunicação total de tudo, da vida inteira, né? Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei lá, era dia de casamento, eu fui buscá-la para a gente ir no casamento. Tava um pandemônio naquela casa. Ah, minha chapinha, minha escova não ficou ruim, quebrei o salto, o vestido tá feio. Falei, espero lá embaixo. Fiquei com dó do meu sogro na sala. E eu me lembro que casamos. E um ano, mais ou menos, depois de casado, 1 ano e meio, eu fiz uma viagem de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Cheguei lá, fim da tarde, ainda não tinha esse negócio popularizado de telefone, vários anos atrás. Ah, tá tarde, né? Ligo amanhã. Dia seguinte eu liguei. Ela desesperada, amor, eu não sabia se o carro tinha batido, quebrado, onde é que você estava e tal, e reclamando. Mas por que você pensou o pior, né? Não podia pensar o melhor, ele chegou bem, cansado, está descansando, né? A questão da comunicação. E eu estou tentando aprender isso. De vez em quando, eu falo, acho que eu vou ligar para a Paula. Não tem razão nenhuma para ligar para ela. Eu só ligo e pergunto, amor, está tudo bem? Confesso, são raras essas vezes. Podia ser mais frequente, mas eu estou me esforçando. Esses dias liguei, amor, como é que você está? Está tudo bem? Tranquilo? Ela falou um pouquinho do dia e pum, mergulhei na minha agenda. Quando ela chega em casa de noite, é a mais feliz das pessoas. O olhinho brilhando, feliz da vida, porque eu liguei durante o dia para perguntar como ela estava. Aprendizado. Amar é um aprendizado constante. E isso dura a vida toda, a vida 2. Isso de fato é amar. Estar disposto a aprender, a crescer no relacionamento. E hoje eu queria falar um pouco mais especificamente com você, homem, a respeito das mulheres. Quais são os conselhos que Deus, o Criador da mulher, nos deixou em sua palavra e que pode nos ajudar a aprender sobre a arte de amar uma mulher. A Bíblia nos apresenta um conselho geral, amplo, sobre esse assunto, e que eu queria começar com ele. Diz, vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando morreu por ela. É assim que os maridos devem tratar suas esposas, amando-as como parte de si próprios. Porque uma vez que um homem e sua mulher são agora um só, o homem está realmente fazendo um favor a si mesmo e amando a si mesmo quando ama a sua esposa. Esse conceito que um casal, homem e mulher, formam uma unidade. O homem deve aprender a amar essa nova parte de si mesmo. A pior coisa que pode acontecer, quando você pensa, por exemplo, num time, é ele estar dividido internamente. Quando deixam de lado os verdadeiros adversários e passam a disputar entre si, o time já perdeu. Perdeu na mais básica de todas as batalhas, que é ser um só. Relacionamento que se transforma numa constante disputa para saber quem está certo ou quem dos dois é melhor que o outro, sempre traz o sabor amargo de derrota para os dois. Quem perde, perde o casal. Nós somos mais fortes quando somamos, quando multiplicamos, e não quando dividimos ou subtraímos. É a conta, é a matemática. Homem, a mulher que você escolher para compartilhar a vida ao seu lado deve somar com você. Relacionamento tem que agregar, tem que multiplicar. Agora, o interessante desse texto bíblico, pelo qual nós começamos, é a ordem que encontramos nela. Maridos devem amar suas esposas. Em nenhuma passagem da Bíblia nós vamos encontrar essa ordem dirigida às mulheres. Mulheres amem seus maridos, não existe isso. Você pode procurar de capa a capa, Gênesis, Apocalipse, não vai aparecer. Só diz que o homem tem que amar a mulher, não manda a mulher amar o homem. Talvez porque para elas amar seja mais natural do que para os homens. As mulheres estão fazendo assim. Semana que vem vamos ver qual é a ordem de Deus para vocês. Eu espero vocês a semana que vem. Vai pensando que é fácil. O fato é que não podemos ignorar o que Deus está exigindo de nós, homens. Amem suas esposas. O que é que Deus tinha em mente? Caixinha de bombom? Flores? Jantar especial? Anel de brilhante? Viagem a Paris? Tem gente aí falando, pastor, fala mais, né? E os homens dizendo, não dá ideia não. Amar é valorizar a feminilidade dela. Esse é o tema de hoje. Como é que se faz isso? O que é que isso significa na prática? E eu gostaria de compartilhar, então, a partir de agora, algumas reflexões sobre como podemos amar nossas mulheres, como podemos valorizá-las enquanto mulher. Valorizar e amar uma mulher significa estar por perto dela. Se a sua esposa está se sentindo amada, é porque você foi até ela.
por meio de um olhar, um toque, um sorriso, permitir que ela saiba que você quer estar conectado. Isso porque foi Deus que nos idealizou dessa forma. Foi assim que Ele planejou na criação. Você se lembra da história? O texto bíblico diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até Ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando a Bíblia fala de uma só carne, a ideia hebraica é agarrar, pegar, ficar próximo. E a referência que é algo mais do que intimidade sexual, o que esse texto está dizendo. Isso também está incluído. Mas é uma conexão espiritual e emocional. A mulher se sente valorizada quando o marido quer estar próximo, ligado a ela. A amizade entre um homem e uma mulher é fundamental para a vida dois. Para que a mulher se sinta amada, valorizada em suas necessidades afetivas, ela vai precisar de contato, ela vai precisar do face a face, ela vai precisar do olho no olho. E nem sempre isso é fácil para nós homens. O homem consegue fazer qualquer coisa com um amigo sem trocarem uma palavra e sem nem se olharem. E eles ficaram felizes, passaram um tempo legal, aquele cara é gente boa. Não falaram nada um com o outro. Percebe como para nós é difícil esse negócio? É um aprendizado. Eu precisei passar esse aprendizado com a minha filha para entender o que a minha mulher espera ou precisa de mim. Ainda assim é difícil. A Melissa gostava muito de sopa de letrinha quando era criança. Fala que é uma coisa hoje, né? E de vez em quando ela está falando, até a Paula cansa dela. Melissa, para um pouco, né? E muitas vezes a Melissa olhava para mim e falava: papai, olha para mim, estou falando com você. Percebe? Olho no olho. Atenção, para o que você está fazendo, presta atenção em mim. Isso faz parte da conectividade, da afetividade da mulher. Um exemplo do que eu estou tentando dizer aqui para vocês é uma prescrição social dos tempos bíblicos. Ouça o seguinte: a Bíblia afirma: um homem que tenha casado há pouco tempo ficará livre por 1 ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa 1 ano, fazendo com que sua esposa se sinta feliz. Uau! Já pensou? Meu pai ficou 1 semana em casa, minha mãe queria ver ele longe. Imagina 1 ano. Essa passagem é interessante, pois ela mostra o valor, a importância que os israelitas davam e como eles entendiam o casamento. Porque o primeiro ano todo, eles sabiam que nesse período se estabelece o tom da conexão do relacionamento. Se eles vão se conectar, se eles vão formar uma amizade que depois, né, vai suportar ao tempo. O casal se conectava profundamente no primeiro ano, antes que as demandas da vida levassem o marido para longe, e às vezes por grandes períodos de tempo. E mesmo agora com a distância, o casal ainda estava conectado. Fato, hoje em dia, esse tipo de experiência não é comum, mas ainda assim é possível criar conexão com a sua esposa cada dia. Como não fazer? Se você sentar para ver televisão e você pede para ela não falar nada porque o William Bonner está falando, você não vai se conectar com a sua esposa. É muito comum hoje, os dois trabalham fora de casa e às vezes o homem chega e ele fica esperando a mulher arrumar as crianças, arrumar o jantar, preparar as coisas enquanto ele está lá sozinho. Isso não cria conexão, né? Ajude com o jantar, ajude com as crianças, faça alguma coisa. Eu percebo, às vezes a Paula diz: olha, amor, só de você ficar aqui comigo na cozinha já me ajuda, não precisa nem fazer nada. Eu gosto quando você fala isso, viu, amor? Detesto lavar aquela louça. Sentar para conversar por alguns minutos, isso tudo preenche, conecta, né? Lembre-se, olhar, conexão. Deixa eu propor algumas coisas para você. É uma lista preparada por uma mulher, baseada numa pesquisa com outras mulheres, como é que elas se sentem conectadas ou se sentem próximas do seu marido. Primeiro item: segure a mão dela. Eu me lembro um final de semana, num encontro de casais, fomos para um hotel, diversas atividades e tal, e ao final um dos participantes, o marido, disse assim: tem mais de 20 anos que eu não passava tanto tempo segurando a mão da minha esposa. Você precisava ver o sorriso daquela mulher, 48 horas de mão dada com o marido. Como dizem lá no sul, louca de faceira. Simplesmente ficou de mão dada. Isso valoriza, mostra afetividade. Outro: abrace regularmente. De vez em quando eu paro a Paula lá em casa e falo: amor, vem cá, está na hora do nosso abraço, vem cá, a gente precisa se conectar. E a gente fica um tempinho assim. Às vezes ela está com pressa, ela dá aquela batidinha no meu ombro: chega, tá bom, conectou, pode ir, né? Mas é importante, marca, né? Cria essa afetividade. Outra coisa: maridos, sejam carinhosos sem intenções sexuais. Vai ser pior depois, é melhor você ser mais honesto, tranquilo, faz só um carinho assim, um cafuné, né? Se você nunca beija a sua esposa, vai por mim, depois fica mais fácil, faça carinhos ao longo do dia.
conecta. Fique sozinho com ela. Outro casal uma vez disse, depois que os filhos nasceram, tem 15 anos que a gente não passa tempo junto, que a gente não faz uma viagem só os dois, um jantar só os dois. Quer se conectar com a sua esposa? Gaste tempo só com ela. E se vocês puderem rir juntos, lembrar de coisas boas juntos, melhor ainda, a conexão fortalece. Façam pequenas caminhadas. Esse dia uma pessoa me ligou, pastor, eu não sei o que fazer. Nós não estamos com nenhum problema específico, nós não estamos brigados, não é nada disso, mas a pressão, o dia a dia, os compromissos, o trabalho, a gente trabalha junto, às vezes a gente chega em casa e o que a gente vai falar é só sobre o trabalho também. Eu estou sentindo que estou longe. Eu disse, olha, façam coisas que vocês faziam antes e que foram aproximando vocês e que dava prazer de passar tempo um com o outro. Vocês têm que ir na padaria uma hora, não tem? Vai a pé, conversa um pouquinho, vai de mão dada, não é? Façam pequenas caminhadas, pequenos projetos juntos. Esse tipo de coisa ajuda a aproximar de novo, a conectar. Mais um item que podemos fazer. Lembra? Sugestão das mulheres. Programem algo só para vocês de vez em quando. É gostoso juntar a família para jantar, para almoçar, ir num restaurante ou no shopping, mas de vez em quando precisa ir só o marido e a mulher. Vocês precisam lembrar que antes de serem chefes de família, vocês são namorados. Precisa passar tempo junto. Troque a sua agenda pela dela de vez em quando. Amanhã eu já tenho compromisso com a minha mulher. Eu tinha muita coisa para fazer, ela estava me pedindo algumas coisas. Eu falei, amor, amanhã de manhã eu sou todo seu. Vou fazer furo na parede, vou pendurar a prateleira. Né? A sua agenda agora é a minha amanhã. Está lá, feliz da vida. Olha, o sorriso maravilhoso que ela está. Né? Está guardando amanhã de manhã para ver se eu não venho com a desculpa para jogar futebol e deixo a agenda dela. Né? Se eu fizer isso, eu estou lascado. Né? Porque a agenda, de vez em quando, a nossa agenda precisa ser dela. Outro item. Para finalizar essa lista das mulheres, como elas se sentem conectadas com a gente. Agradeça a oportunidade de falar com a sua esposa, de ouvir as opiniões dela. Querida, obrigado por ter me ouvido, obrigado pela sua opinião. É muito bom quando eu paro e posso ouvir você, ajuda a pensar de forma diferente. Ela se sente valorizada. Aqui dentro tem uma certeza muito grande que se você e eu colocarmos em prática alguns desses conselhos das mulheres para a gente, poucas coisas dessa lista, nós vamos ficar mais próximos com as nossas esposas. E elas vão se sentir mais realizadas no relacionamento, vão se sentir afirmadas em sua feminilidade. Valorizar a mulher também significa se abrir para ela. Todo marido precisa tomar uma decisão quanto à sensibilidade e às necessidades da esposa. Primeira decisão, ele pode decidir fechar-se e recusar-se a ser aberto. Não, isso é coisa de homem, eu resolvo meus problemas, eu sou forte, eu não preciso me abrir. Ou ele pode ir até ela e conectar-se com ela em novos níveis de abertura. A vulnerabilidade dentro do casamento do marido para com a esposa. A sua confiança emocional para com a sua esposa, se você tomar essa decisão, ela vai fazer toda a diferença no tipo de relação que vocês vão desenvolver. Você já viu final de ano, época de Natal? O pessoal começa a pôr aquelas fitas de luz, né? Hoje já tem as de LED também, aquele pisca-pisca, aquela coisa toda, né? Vai na fachada do prédio, vai na árvore de Natal. Né? Tem dois tipos. Um tipo é o seguinte, ele forma um circuito. Queimou uma das lâmpadas, não presta mais o cordão inteiro. Dali para frente apaga tudo. Essa é a sua mulher. O momento em que você se fecha para ela e que ela não se sente digna da sua confiança, ela não se sente emocionalmente um esteio, um apoio para você, ela começa a sentir-se inadequada para você como esposa em diversas outras áreas da vida, e quando uma luz apaga, todas as outras apagam também. Então, às vezes, por causa de um aspecto, a sua dificuldade em se abrir com a sua esposa, ela começa a experimentar diversos outros problemas ligados ao casamento por causa de uma coisa. O homem é bem diferente disso, né? O homem é aquele outro tipo de lâmpada, né? Tem 3.000 no cordão, queimam 2.000 e ainda 1.000 ficam ligadas. O homem é meio compartimentalizado, ele segue em frente, né? Ele tenta separar as coisas. A mulher não é assim, está tudo interligado. Deu um curto-circuito, queima tudo. O problema para as mulheres é que os homens mudam a sua conexão emocional de como eram no namoro para quando estão no casamento agora. No início, lá do namoro, os dois são totalmente abertos. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a Paula, antes de começar, a gente saía às vezes junto com os amigos, a gente não conversava com mais ninguém, 4, 5 horas conversando juntos, né? Queria mostrar tudo da vida dela para mim, a minha para ela. Então a gente está ali com tudo aberto, compartilha sonhos, desejos, temores, fracassos, tudo que tem dentro de si. O homem consegue falar de coração para coração, olho no olho, e a mulher brilha. A abertura emocional do homem é algo que ela pode sentir, literalmente, ele está ali inteiro, se abrindo para mim. O que acontece com a típica abertura masculina quando ele se casa?
durante o tempo de namoro, o homem só estava procurando descobrir se aquela era a mulher dos seus sonhos. Aventura emocionante. Descobriu, casou, acabou. Uma vez tendo concluído que ela era o seu sonho feito realidade, o contentamento se acomoda e ele não sente mais necessidade de se abrir, de se compartilhar, de ser vulnerável à sua esposa. Ela já sabe tudo de mim, eu já sei tudo dela, agora vamos compartilhar a vida. Acontece comigo, acontece com você. Normalmente o homem não entende que a sua abertura durante o namoro estava expressando amor em letras maiúsculas, negrito, para sua esposa. E que ela se alimentava emocionalmente das suas palavras e da sua transparência emocional durante o namoro. Agora casado, o homem não entende que aquela necessidade dela, de que ele fosse aberto, emocionalmente conectado, que ele continue compartilhando de si com ela. Ela ainda tem essa necessidade e ele não percebe. Ouça essa descrição que a Bíblia faz a respeito de um marido emocionalmente sábio. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem, nunca o mal, todos os dias da sua vida. Como marido, eu e você precisamos entender que quando a sua esposa, a nossa esposa, faz perguntas e tenta desvendar você, ela está simplesmente buscando uma conexão, uma abertura emocional para o coração. Quando a gente confia na esposa, de acordo com o texto, ela só faz o bem, não faz o mal. Agora, se você não confia na sua esposa, você está encrencado. Ela vai começar a tentar construir essa ponte de volta para o seu coração. E ela começa a fazer perguntas, ela começa a abrir você, a força, igual uma ostra, para ver se tem uma pérola lá dentro. Ela não está tentando controlar você, ela está bem intencionada, apenas quer a conexão, ela está buscando de novo aquela conexão. E essa é uma parte poderosa da feminilidade das mulheres. É uma das razões pelas quais nós nos apaixonamos por elas, porque nós éramos o centro da vida dela, ela estava interessada em quem nós éramos, o que fazíamos, como pensávamos. Resista ao pensamento de que sua esposa está xeretando demais, ou está fazendo perguntas desnecessárias que não precisam de resposta e você fica lá em silêncio. Ela está indo até você porque o ama, porque você é importante para ela. Ela não é o Sherlock Holmes, meu caro Watson. Apenas quer ter certeza que você ainda confia nela, que nada mudou. E entre vocês ainda está tudo lá, emocionalmente conectados, que você ainda tem capacidade de se abrir para ela. Você tem condição de diminuir o interrogatório. É só se lembrar de fazer algumas coisas bem simples durante o convívio com a sua esposa. Compartilhe os seus sentimentos com maior frequência. Fale como é que você se sente em relação aos eventos da sua vida, aos demais relacionamentos que você tem no trabalho. Abre a carapaça e mostra um pouco da humanidade dentro de você. Fale dos seus sentimentos. Outra coisa que podemos fazer, falar sobre o dia, principalmente sobre as dificuldades, as realizações experimentadas. É importante dizer como é que está atualizada a nossa agenda com a dela. Quem estamos nos tornando? Porque quando essa via não está aberta, quando não existe essa abertura entre o casal, o tempo passa, as pessoas mudam e de repente são dois estranhos dividindo o mesmo teto, porque a abertura se foi há muito tempo. Expresse fisicamente o desejo de conversar com ela, lembra? Do olho no olho. Ela está falando com você? Precisa prestar atenção. Relembre os bons momentos do namoro regularmente. De vez em quando vocês vão sentar para conversar, lembra como é que foram as coisas que vocês fizeram, viagens, as conversas, deem risadas. Né? Isso vai demonstrar que o que vocês tinham um pelo outro ainda é importante para você hoje. Mais uma dica de como podemos manter essa abertura com as nossas esposas. É continuar abrindo para elas os nossos sonhos, os projetos que a gente tem para o futuro. Às vezes está tudo aqui, a gente está trabalhando, está negociando, a gente está buscando uma vida para a gente e a gente esquece de compartilhar isso e de fazer com que os sonhos continuem sendo os sonhos dos dois. Simples, né? Não é fácil. Ser aberto com uma mulher depende só da nossa atitude. Elas vão nos ajudar nesse processo, vão nos ajudar nesse caminho, mas depende da gente querer. Uma outra forma de valorizar a mulher, simplesmente ouvi-la. Sobre esse ponto a Bíblia faz uma afirmação. Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades delas. Esse texto nos desafia a desenvolvermos empatia, essa é a palavra, por nossas esposas. A sabermos quais são as necessidades delas, a nos colocarmos no lugar dela. Isso é uma arte. Aprender a se colocar no lugar do outro, né, e ver o mundo através dos olhos do outro, do ponto de vista do outro, é um desafio para cada um de nós. Quando
nós perdemos isso, né? A gente deixa de entender quem é a mulher. E a mulher deixa de entender quem o homem é, quando a gente não se põe no lugar do outro. E é impossível compreender totalmente uma mulher, como é impossível para uma mulher compreender totalmente quem o homem é. Mesmo que você a ame de todo o seu coração, uma série de coisas vai permanecer para você como um grande mistério. Você nunca vai ter a solução dele. E a chave para diminuir essa distância é simplesmente se colocar no lugar dela, para que ela saiba que você confia nela, que você confia no coração dela. Ela percebe ou sente diferente de você, mas ainda assim você confia no que está passando por dentro dela. Quando você não procura entendê-la, ela fica emocionalmente vulnerável. Ela não se sente amada por você, não se sente valorizada. Na maioria das vezes, se colocar no lugar dela é muito mais simples do que nós pensamos. A Paula, recentemente, resolveu mudar um pouquinho a questão profissional dela. Professora de formação, deixou de trabalhar numa escola e resolveu abrir um próprio negócio. Ela faz tutoria escolar com crianças, e agora uma série de coisas que ela não tinha que fazer, ela tem que fazer. Administrar, contas a pagar, contabilidade, banco, uma porção de coisas. Coisas que, para as nossas finanças em casa, eu fazia, e agora ela precisa fazer para ela. E eu tenho meu trabalho, ela tem o dela, mas de vez em quando ela precisa de ajuda para enfrentar as novidades. E às vezes eu separo o tempo do meu trabalho, ou das minhas atividades, e vou lá e gasto um tempo com ela, e ensino uma coisa, ou faço outra. Mas ainda assim, de vez em quando, não é suficiente. Ela precisa, e às vezes ela fala, amor, tem que fazer tal coisa. Eu não sei fazer. E eu fico aqui pensando, mas eu já fui tal dia, eu já fiz tal coisa, será que ela vai querer que eu trabalhe para ela agora? E aí eu proponho para ela, amor, mas eu não fui na outra semana, não posso ir na outra, e aí vou tentando solucionar o problema. Quando na verdade, ela não está querendo que eu faça, só está querendo que eu a ouça. Está pesado, tem coisa demais para fazer. Você consegue se sensibilizar e ter empatia por mim? Como é que você lida com o acúmulo de coisas para você fazer? Empatia é isso. É decidir ouvir e não tentar consertar a outra pessoa. E eu sou pastor. E me esqueci do conselho bíblico. E às vezes falho com a minha esposa nesse ponto. A Bíblia diz, lembrem-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Se você quer valorizar a sua esposa, algumas dessas coisas poderão ajudar você. Quando estiver ouvindo, repita o que ela disse. Você sabe fazer isso? Repita o que ela disse para confirmar que você está prestando atenção e sendo empático com ela. Se você não fizer isso, ela vai te perguntar e vai ser pior. O que eu disse? Fala, fala. Não foi desse jeito, eu não usei essa palavra, você não está me ouvindo. Então é melhor, foca na conversa e repete, vai conversando junto com ela. E ela vai sentir empatia. Segundo, não tente resolver os problemas dela. A mente do homem começa a trabalhar, né? Qual a solução para isso? Qual a solução para isso? Deixa eu dar uma solução e eu vou fazer outra coisa agora, né? E não, ela está querendo a conexão. Pergunte antes, amor, você precisa de ajuda? Ou você só está desabafando? Se você ainda não tem muita habilidade nessa coisa, pergunta. É melhor perguntar do que tomar a decisão errada, né? Vai querer consertar quando não tem nada para consertar. Tem que consertar você. Tente identificar os sentimentos dela. Se não tiver certeza, pergunte, amor, você está brava? Se ela disser não, ela está. Então, se você não tiver certeza, pergunte, mas tenha sensibilidade com a resposta também. Nunca despreze os sentimentos dela. Se ela disser que está de tal forma, acredita. Né? Jamais despreze o sentimento dela, mesmo que você não concorde ou não compreenda. E às vezes a gente é assim. Mas você não tem razão para isso. Como não tem razão? O sentimento é dela, deixa ela sentir. Né? Apenas respeite, valorize o sentimento dela. Elogie as qualidades dela, sempre que você reconhecer uma. Não perca a oportunidade. Amor, você fez bem isso. Se você não fizer isso, um dia ela vai te pedir a lista de todas as vezes que você não elogiou. Eu quero agora, o que eu tenho de bom? Você vai ser pego desprevenido, vai ser pior, você vai estar numa encrenca, não quero estar no seu lugar nessa hora. Então vai diluindo isso no dia a dia, vai elogiando, porque de vez em quando tem que preparar a lista toda. Né? Lembre-se, você pode escolher se quer tentar consertar a sua esposa ou se simplesmente quer ouvi-la e ser empático a ela. Quem ama aprende a ouvir. E uma outra forma de amar e valorizar uma mulher é reconhecer seus próprios erros. Essa é a parte ruim, né? Difícil esse negócio. Cada um dos aspectos que a gente está abordando aqui, eles contribuem para criar a conexão entre marido e mulher.
Mas de vez em quando surgem as rupturas, os conflitos, os desentendimentos. Aquela sensação de tensão no ar. O que aconteceu? Eu não sei, mas alguma coisa não está certo. Né? Você e sua esposa não se sentem plenamente em paz, completos naquele momento. E a conexão começa a falhar. Sem paz no relacionamento, a mulher não se sente próxima. Ela não sente que você está aberto. Ela certamente não acha que você é empático, que você não a compreende. Tudo isso pode ser causado pela ruptura, pela tensão, quando vem alguma dissensão entre vocês dois. E aqui entra um novo aspecto que ajuda na conectividade do casal. Chama-se apaziguamento. A Bíblia menciona esse conceito da seguinte forma: confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Sabe, quando surge um conflito, sua esposa provavelmente vai reconhecer isso muito antes de você. Ela já viu o problema e você ainda não. Ela já está chateada e você nem sabe o que está acontecendo. E ela pode sentir-se rejeitada por você de uma maneira muito diferente da que você se sentiria rejeitado por ela. Mas tudo isso, só por causa disso, né? A percepção é diferente. Só que ela vai querer resolver as coisas entre vocês dois. Ela não quer deixar a coisa para lá. E ela vai até você para isso. Para poder conectar de novo. Para superar o problema. E quem é casado há algum tempo sabe que quando nós temos problemas, quando a gente resolve os problemas, a coisa fica melhor, né? A gente fica mais unido. Os corações se unem depois que resolvemos os problemas. E isso para a mulher não tem preço. É muito importante. Né? Ela valoriza muito o fato de saber e sentir que vocês dois estão em paz, que vocês estão bem, que vocês se amam, que está tudo certo. Os problemas ficaram para lá. Agora, se isso não acontece, se você não está disposto a ajudar na solução do problema, você já sabe por experiência o que é que acontece, não é verdade? Como é que é o sofá lá da sua casa? Tem quarto de visitas? Cama king size no quarto das visitas? Sem reconhecer seu erro e se desculpar, mulher nenhuma vai se sentir amada por você ou valorizada. Reunião de homens, um palestrante sobre relacionamentos está conversando com os homens, eles estão dizendo ali as dificuldades que tem com as mulheres. E um dos homens diz, o problema da minha mulher é que ela está ficando histórica. E aí o palestrante falou assim, histórica? Você quis dizer histérica? Só para confirmar. Não. Ela está ficando histórica mesmo. Ela sempre desencava alguma coisa do passado. Sabe, quase todos os maridos que eu já conversei podem contar histórias sobre a capacidade aparentemente ilimitada da esposa de lembrar quem disse o que aconteceu, quem estava usando o quê, e toda sorte de detalhes de uma cena que se passou há 20 anos atrás. Sabe por quê? A mulher foi projetada para lembrar-se, para trazer de volta as coisas que você esqueceu completamente, para fazer de tudo para resolver os problemas. Você quer pôr embaixo do tapete, ela quer resolver. E ela está desencavando as coisas para poder curar as feridas emocionais do casal. Enquanto você não reconhecer que errou e pedir desculpa, amigo, vai ser assim até conseguir. E você, o marido sem sorte, que se sente desnorteado diante da memória sobre-humana dela, chegará ao ponto em que aceitará que isso é apenas a personalidade integrada dela em ação. Acontece uma coisa, ela lembra de outra. Você lembra das luzinhas todas conectadas? Então, não é só quando apaga que as outras apagam. Quando uma acende, acende tudo. Ela vai lembrar de toda a sua história, todas as vezes que você não pediu perdão e desculpa e não reconheceu os seus erros. Por isso é importante o reconhecimento dos erros, o pedido de desculpas. Para a maioria dos homens é fácil deixar para lá. A gente briga, se desentende com um colega de trabalho. Desculpa, tá bom, deixa. E segue, como se não tivesse acontecido nada. Com mulher, simplesmente não dá para deixar para lá. Sempre fica histórica, desencavando coisa, tentando se reconciliar com você. É por isso que ela lembra as coisas. Confessem as faltas para serem curados. No casamento não há outro caminho. Lembre-se desse conselho bíblico. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Para isso, precisamos reconhecer nossos erros. Esses dias estávamos saindo do supermercado e ainda precisava passar no pet shop, comprar alguma coisa para os bichinhos lá em casa. E eu calculei na minha mente. Bom, tem 2 saídas no supermercado. A saída que eu sempre saio para ir para casa não é um bom caminho para voltar para o pet shop. Vou sair pela outra, que já me dá acesso ao semáforo e fazer a volta no shopping para ir na pet shop. Quando eu saio do estacionamento, a saída que não é usual para nós dois, a Paula olha o shopping, igual por todos os lados, e ela me vê entrando para a direita, ela fala, não amor, é para o outro lado, tem que ir no pet shop, está preocupada com os bichinhos em casa, né? Eu olho para ela e com uma doçura muito natural, eu digo, não amor, é do lado de cá mesmo.
É aqui que vai para o shopping. Aí ela olha o shopping e é mesmo. Podia ter parado por aí, né? Mas não, a boca larga e emenda. Uma batidinha na perna dela. Eu estou dirigindo, amor. Tranquila, eu estou dirigindo. Pra quê? Pra que fui falar uma coisa dessas? Imediatamente ela olhou para mim e falou, você sabe que você foi grosso, não sabe? Eu fiquei aqui pensando comigo uma forma de justificar. Né? Tecnicamente eu não fui grosso. Eu fui sarcástico. Mas se soou como grosseria para você, e vai naquela tensão um pouco, até o momento em que os anos de casamento vão ensinando a gente, amor, desculpa, não devia ter falado com você assim. Nesses momentos, a gente precisa admitir nossos erros, pedir desculpas. Se você quer expressar amor por a sua esposa, você precisa levar em conta as seguintes orientações. Queria deixar essa listinha para você também. Deixe que ela fale sobre o que a magoou e frustrou sem interromper. Ela quer pôr para fora, deixa ela falar, ouça até ela conseguir expressar o que ela está sentindo e o que a magoou. Não a interrompa. Não se irrite com o fato dela querer lidar com os problemas de vocês. Tem coisa que você, não, tá bom, amor, não estou fazendo caso. Não, mas eu estou sentindo que a conexão está perdendo, precisamos resolver. Resolve, vai para a DR. Outro ponto. Decida sempre admitir seus erros dizendo, sinto muito, querida, você me perdoa? Tem que falar, viu? A maioria de nós, homens, só imagina que pediu desculpa. Não, mas eu me arrependi, lá dentro. Não conta, não vale. Né? Não, tem que expressar em palavras. Amor, eu fui grosso, me perdoa. Ponto. Aí resolve. E a outra parte é, se você aprendeu a pedir perdão e reconhecer seus erros, todas as vezes que ela pedir perdão, você também tem que oferecer o seu perdão. Não importa o que tenha acontecido ou o que ela tenha confessado com você. Todas as vezes que ela me ligou dizendo que bateu o carro, eu perdoei. Não se esqueça, quando confessamos, somos curados. E finalmente, valorizar a mulher significa demonstrar amor. No relacionamento, mulheres esperam aquilo que elas oferecem. Dedicação, honra, estima, como sinais de amor verdadeiro. Há um texto da Bíblia muito bonito, a mulher escrevendo para o seu amado, guarde-me em seu coração como uma prova de amor eterno, porque o amor é forte como a morte, o amor é como um fogo, o fogo do Senhor, e não há água que apague a chama do amor. Sabe, é possível, você que é casado há mais tempo, convive com mulheres, é possível que em algum momento a sua esposa fique um pouco insegura, e ela vá até você com perguntas sobre o quanto você a ama. Por que você a ama? Por quanto tempo você ainda vai amá-la? Se sempre você vai amá-la. E nesse momento você se sente prestes a cair numa armadilha. Você pode achar que é pegadinha, que ela está esperando a resposta errada para condenar a sua vida a uma escravidão sem fim por ter errado a resposta que ela pedia. Eu já ouvi essas perguntas. Na verdade, quando elas nos perguntam sobre o quanto amamos, é porque elas se dedicam a nós com uma expressão de amor e precisam dessa reafirmação para sentirem-se amadas, confiantes. Eu te amo, você me ama. Recentemente eu li uma reportagem a respeito de um oncologista sobre a experiência de doentes de câncer. Quando os homens adoecem, as mulheres acompanham ele por todo o tratamento. Quando mulheres adoecem, poucas vezes os maridos acompanham as mulheres por todo o tratamento. Outra estatística são as mulheres que cuidam dos pais quando eles ficam velhos. Às vezes conseguem mudar a rotina da vida, trazer o pai para morar em casa, porque o amor é um amor que se dedica. Se você é pai de menina, lembre-se de tratá-la bem, porque quando você for velho, é ela que vai cuidar de você. O grau de dedicação de uma mulher no relacionamento é bem difícil de ser igualado pela maioria dos homens. É a forma como elas enxergam o relacionamento, como se expressa amor. Mas a esposa espera dedicação e cuidado da parte do marido como demonstração do amor dele por ela. É a linguagem do amor. E aqui eu queria, para concluir, deixar algumas ideias para você de como expressar o seu amor e a sua dedicação pela sua mulher, para que ela entenda, na linguagem que ela expressa, o amor que você quer expressar a ela também. Faça elogios em público. Não perca oportunidades de falar bem da sua esposa. Ela vai saber que você está comprometido com ela. Participe daquilo que é importante para ela. É aquele negócio da agenda.
A sua agenda precisa ser dela de vez em quando. Se é importante para ela e você participa, ela se sente importante para você. Tome decisões ao lado dela. Às vezes os homens querem ter a direção de tudo, ou são mais pragmáticos, ou decidem mais rápido. Quando você chama a esposa para participar das decisões, ela se sente valorizada, sente que você se dedica ao relacionamento de vocês, que você está investindo no relacionamento a dois. Nunca, jamais a desautorize na frente dos seus filhos ou de outras pessoas. Se você não concorda, depois vocês discutem. Se vai precisar ser revista essa decisão, vocês discutem depois. Mas na frente dos outros você não desfaz e não corrige a sua esposa. Demonstre a ela que o casamento de vocês é uma prioridade para você. Quando você deixa que ela escolha o restaurante, ela vai se sentir valorizada. Ela vai se sentir feliz, ela vai dizer: amor, vamos no que você quiser. Não, mas eu quero ir no que você quer. Não, mas para mim pode ser qualquer um, escolhe você, vai. E aí você vai dizer: olha, tem aquela churrascaria, rodízio, aquela costela deliciosa, vamos lá. Ela vai dizer não. Nessa hora você vai achar que ela é doida. Mas não é, ela está testando você. Ela quer saber, e agora? Ele me entende? Ele está comprometido comigo? E aí é a hora de você dizer: olha, eu me lembro de mais 3 restaurantes, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aquele lá realmente não é muito bom. O que você acha da gente ir nesse outro aqui? Ela vai falar: esse sim, vamos nesse. É trazê-la para o centro. Convide-a para participar de encontros e conversas sociais com amigos de trabalho. Gente que não é do ciclo dela, mas que você não tem vergonha dela junto com as outras pessoas. Chame-a para os compromissos, leve-a junto no jantar de trabalho. Ela vai se sentir especial para você. Compartilhe seus planos com ela. Às vezes está tudo aqui na cabeça da gente. A gente sabe tudo o que vai fazer e a gente simplesmente não comunica. Diga dos seus sonhos, o que você espera, quais são os seus desafios no trabalho, o que você vai fazer. Fale positivamente dela o tempo inteiro. Sempre que você valoriza a sua esposa, ela entende que você está comprometido com o seu relacionamento. Para concluir, depois de pensar em tudo isso, aparentemente pode parecer difícil expressar amor por uma mulher. Homem, aquilo que as torna mulheres, a sua feminilidade, não poderá jamais ser substituído sem prejuízo. Se ela fosse diferente daquilo que você reclama, você não teria se apaixonado por ela. Precisamos aprender a de fato amar as nossas mulheres. E nesse momento eu quero repartir com você uma última ideia. Você nunca conseguirá mostrar a quantidade de abertura emocional e apreço que ela realmente deseja. Nenhum homem consegue, jamais, atender toda a necessidade afetiva da mulher. Nunca. Mas coisas simbólicas podem ajudar muito a cobrir o abismo. A encurtar a distância do seu coração para o coração dela. Há 3 anos, mais ou menos, Paula estava saindo da faculdade, 2 bandidos abordaram, ela já tinha entrado no carro, tiraram do carro, levaram o carro, os pertences dela, ficou tudo dentro do carro. Ela ficou na frente da faculdade, um dia estava chovendo. E depois do susto, nos encontramos e tal, e aí já estávamos em casa, e ela se recuperando um pouco do trauma. Aí ela começou a lembrar o que fazer agora. Tirar todos os documentos de novo, estava tudo na carteira, aí também estavam os cartões, tem que ligar rápido, cancelar e tal. E aí ela lembrou, estava na minha carteira. Aquele bilhetinho que você escreveu naquele jantar de namorados que a gente foi, você lembra? Estava lá. Eu guardava. Eu nem lembrava, não lembrava que eu tinha escrito, quanto mais que ela ainda guardava o bilhetinho, mas estava lá, dobradinho, um monte de papelzinho, guardado dentro da carteira. Era sobre palavras, né? Palavras criaram o mundo, palavras organizaram exércitos, mas quando eu estou diante de você faltam as palavras. É uma coisa mais ou menos assim. E ela ficou chateada que foi. Uns 2 dias naquela semana ainda, alguém me ligou durante o dia: olha, nós estamos com um documento aqui, Paulo Andrés, você conhece e tal. Ah, sim, minha esposa foi assaltada e tal. Achamos. Foi durante o dia, encontrei os funcionários da prefeitura, tinham recolhido a carteira e tinham diversos objetos lá. E eu fui olhando as coisas, esse documento, esse aqui e tal. Sabe o que tinha lá? Um bilhetinho. Cheio de marcas, dobrado, tinha molhado, secado. Amor, achamos a carteira, te levo de noite. Quando nos encontramos à noite, olha, está aqui a carteira, não estava em bom estado, esse documento, esse outro. Tem uma surpresa para você, sabe o que eu achei também? Bilhetinho. Esse é aquele momento em que o símbolo faz a gente viajar no tempo.
E é como se a gente estivesse de novo sentado naquela mesa de restaurante e que a gente vive tudo de novo. Lembre-se, os símbolos ajudam a gente. Lembre-se de comemorar os aniversários. As mulheres dão muito valor para essas ocasiões. Sabe por quê? São as mulheres que têm bebês. Essa é uma das razões pelas quais os aniversários são algo muito importante para elas. Durante 9 meses as pessoas perguntam: quando vai nascer? Nascimento. Nascimento faz parte da cultura das mulheres. Somente mulheres dão à luz. De um jeito muito semelhante, o aniversário de casamento está gravado na alma de uma mulher. Desde criança ela brinca, vestidinho, entrada na igreja. Você já viu um menino brincando? Põe aqui o terno de casamento, entra aqui do meu lado. Não tem isso. Para sua esposa não há data mais importante do que o aniversário de casamento e o aniversário dela. O aniversário das pessoas queridas, da família, dos pais, dos filhos. Todas essas datas são oportunidades para você mostrar a ela, em símbolo, o quanto você a aprecia, o quanto você a ama, por lembrar-se dessas datas e por celebrá-las ao lado dela. A vida 2? A vida 2 é do maior significado para uma mulher. Quando você dá valor a isso, você alcança o coração dela. Para falar a verdade, nos encontramos no nosso próprio coração. Foi o sábio rei Salomão que, percebendo essa realidade, ao refletir no propósito da vida, que escreveu um lindo poema em que ele diz: eu também vi outra tolice que acontece em todo o mundo. É o caso daquele homem que vive completamente sozinho, sem filhos, irmãos, parentes, mas que vive trabalhando para juntar mais e mais dinheiro. Para quem ele vai deixar tudo o que juntou? Porque ele está deixando de aproveitar as coisas boas da vida. Isso não adianta de nada, desanima a gente. 2 pessoas juntas podem lucrar mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se. Mas o homem sozinho, quando cai, está em má situação. E quando a noite está fria, 2 pessoas usando o mesmo cobertor esquentam uma a outra, mesmo que o pé dela seja uma pedra de gelo. Não está aqui no texto. Mas uma pessoa sozinha, como vai se esquentar? Uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Sabe, essa noite eu queria orar por você, por mim e por você, para que a gente compreenda que amar é a nossa maior responsabilidade diante de Deus. Amar as nossas mulheres. Dedique-se a ela, e ela vai se dedicar a você por toda a sua vida. Você ora comigo? Bom Deus, o verbo amar é tão especial que na Bíblia é usado para definir quem tu és. Deus é amor. Por isso nós, seres humanos, temos tanta dificuldade em nos aproximarmos do ideal do amor. Parece águas agitadas em que não nos sentimos seguros e confortáveis. E precisamos confessar que nós, homens, maridos, namorados, muitas vezes não temos vivido a experiência verdadeira de amor com as nossas mulheres. Nem sempre temos oferecido a elas aquilo que o Senhor pede de nós. E queremos aprender contigo, aprender de Jesus Cristo, que conjugou como ninguém esse verbo. O verbo amar pode ser conjugado como doar, compartilhar, dar-se. Porque Jesus deixou o trono da eternidade e veio andar nas ruas deste mundo. Porque Deus amou o mundo e enviou seu Filho. Nós somos objetos desse amor e precisamos ser transformados por Ele. Por isso nos ensina, nos ajuda a crescermos na experiência do amor, nos ajuda a darmos passos em direção à plenitude de algo que ainda não temos hoje, mas que foi sonhado e idealizado por Ti, para que fosse a nossa experiência. Nos ajuda a alcançarmos aquilo que a Tua palavra nos pede. Homens, amem suas esposas. Nos dê forças para isso. Nos dê o caminho. Nos dê a motivação. Nos dê o amor que precisamos ter dentro de nós para oferecermos a elas. É a nossa oração, é o nosso pedido a Ti hoje. E oramos em nome daquele que é o amor, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Semana que vem, amar é fortalecer a masculinidade dele. O mandamento que Deus deixa às mulheres, para que no convívio, homens e mulheres,
a gente cresça e a gente tenha a oportunidade de experimentarmos uma vida mais completa e mais significativa. Espero vocês, obrigado pela companhia. Semana que vem a gente volta, se Deus assim permitir. Vá em paz.